Olá, mais uma aula de português e nessa nós vamos falar sobre flexão de grau do substantivo. Então, já vamos adiantando que quando falamos em flexão de grau, estamos nos referindo a aumento ou diminuição dos seres, ou seja, aumentativo e diminutivo. Mas isso também não quer dizer que sempre que uma palavra, sempre que um substantivo esteja flexionado em grau, ele estará expressando aumento ou diminuição. Às vezes, nós vamos, metaforicamente, imprimir na palavra flexionada em grau um valor afetivo, certo? Então, vamos começar. Aqui você tem uma lista de sufixos que vão trazer para a palavra a ideia de diminuição, ou seja, a ideia de diminutivo. No dia a dia, nós somos mais acostumadas com o sufixo inho ou inha, né, que pode vir também zinho ou zinha. Então, estes aqui são os sufixos diminutivos mais comuns no dia a dia. Mas, a nível de concurso, nós precisamos conhecer outros sufixos que possam imprimir a ideia de diminuição nos seres, porque senão você vê lá uma palavra como, por exemplo, fogacho, ou casebre, ou livreco, ou lugarejo, e não associa que seria a mesma coisa de falar foguinho, casinha, livrinho ou lugarzinho, certo? Então, repetindo, inho, zinho, inhazinha são os sufixos diminutivos regulares, ou seja, comuns no dia a dia, o que nós usamos a todo momento. Mas existem vários outros, como você pode perceber aqui neste quadro, e que é necessário que nós tenhamos noção deles para provas de concurso. Agora, vejamos o que seria nós dizermos que uma palavra estará no diminutivo sintético ou no diminutivo analítico. Entendamos assim. O sintético, que começa com S, você já associa à presença de um sufixo. Então, aqui, ó, esses elementos que vêm listados aqui são sufixos. Então, sufixo começa com S. Então, quando o diminutivo é sintético, que também começa com S, né, é aquele diminutivo que você acrescentou um sufixo após o radical para dar essa ideia de diminuição. Perfeito? Agora, então, sintético tem a ver com síntese. Com síntese. E analítico tem a ver com análise, ou seja, você vai interpretar a noção de diminutivo na palavra não pela forma como aquela palavra se apresentou, mas por uma outra palavra que a acompanha. Essa palavra será um adjetivo e que passa aquela ideia de tamanho pequeno, certo? Então vamos lá. Se você tem riacho, então você tem rio, o substantivo rio, mais o sufixo acho, sufixo, ou seja, começa com S, o sufixo. Então, eu tenho em riacho um diminutivo sintético. Em casebre, a mesma coisa, é o radical casa mais o sufixo ebre. Vamos ver aqui, ó, saleta é sala mais o sufixo eta. Maleta, mala mais eta, e assim vai. E assim você continua. Burro, burrico, então, é o radical de burro mais o sufixo ico. E assim sucessivamente. Ou seja, você acrescentou um sufixo ao radical de uma determinada palavra para colocá-la no diminutivo. Então, você tem um diminutivo sintético. Mas essa ideia de diminutivo também pode ser expressa quando eu analiso o teor de uma outra palavra que acompanha o substantivo,
passando-lhe a ideia de tamanho pequeno. Por exemplo, se você pode falar chavinha ou chavezinha, que você tem o diminutivo. Mas se você falar chave pequena, é a mesma coisa. Uma chave pequena é uma chavinha, uma chavezinha. Uma casa pequenina, ou uma casa pequena, ou uma casa minúscula, é a mesma coisa de uma casinha. Então, se você viu correspondência em casinha e casa pequenina ou casa pequena, então você tem que entender que se você diz que casinha está no diminutivo, casa pequenina também está. Só que a palavra casa, nesse sentido aqui, não modificou. Mas você imprimiu na palavra casa aqui a ideia de diminuição por causa do adjetivo pequenina que a acompanha. Então, você tem diminutivo sim, mas um diminutivo analítico, porque você faz essa análise de diminuição do substantivo por meio do adjetivo que a acompanha, certo? Que o acompanha, ok? Então, pronto, é isso aí. Diminutivo sintético é com sufixo, diminutivo analítico é por meio de uma outra palavra que acompanha o substantivo. Isso acontece também com os aumentativos. Ou seja, você vai ter aumentativo sintético, aquele que você vai acrescentar um sufixo ao radical de uma palavra para passar para ela a ideia de aumento. Por exemplo, uma barca grande, no popular nós vamos falar barcona, porque o ona ou o ão são os sufixos aumentativos mais comuns no dia a dia. Mas também você pode falar barcaça. Mas de qualquer forma, o que você tem aqui? Você tem apenas o radical de barco ou de barca, só o radical, ao qual você acrescentou o sufixo assa. Então, o sufixo começa com S. Então, sintético também começa com S. Então, se barcaça é um aumentativo sintético, porque você fez por meio de acréscimo de sufixo. Mas, em vez de falar barcaça, você poderia dizer barca grande, barca enorme, barca imensa. Então, aí nós já estaríamos com a palavra barca, sem alteração nenhuma na sua estrutura, mas os adjetivos grande, imensa, enorme, que você acrescentaria à frente dessa palavra, ou antes dela, uma grande barca, uma imensa barca, vai passar a ideia de aumento, e então você tem o quê? Aumentativo analítico, certinho? Então, aqui é só você ler perfeitamente o que é aumentativo e diminutivo sintético e analítico, observar os sufixos que nós usamos para a ideia de diminuição, os sufixos que nós usamos para a ideia de aumento e saber que aí você tem diminutivo ou aumentativo sintético. Mas essas mesmas ideias que você imprime nos substantivos com os sufixos de diminuição ou de aumento, você pode imprimir essa mesma ideia acrescentando um adjetivo ao lado desse substantivo, ou antes ou depois desse substantivo, depende do contexto que ficar melhor, certo? Se você fez isso, se você passou a ideia de diminuição ou de aumento foi por meio de um adjetivo, aí você tem o diminutivo ou aumentativo sintético. Ótimo. Agora, antes que passemos aos exercícios, é bom que você saiba que nem sempre quando você vir uma palavra no diminutivo ou no aumentativo, ela estará fazendo referência a tamanho pequeno ou tamanho grande do ser.
os diminutivos e os aumentativos podem imprimir na palavra, metaforicamente falando, uma conotação afetiva. Pode estar imprimindo uma ideia de carinho ou de desprezo. Por exemplo, você tem aqui o diminutivo, aliás, começando com o aumentativo aqui, ó, gentalhão. Quando eu falo gentalha ou gentalhão, esse alha, ou esse ó, alha, tá vendo? Ou esse alhão, são sufixos aumentativos. Narigão, olha, esse ão é um sufixo aumentativo. Beisorra ou beisola são sufixos aumentativos. Só que, dependendo do contexto em que você esteja usando, você não está querendo, não é passar a ideia de grande, mas sim a ideia de deformidade, ou de desprezo, ou de troça, de zombaria. Aí não, então nós dizemos que esses aumentativos estão com valor pejorativo ou depreciativo, está diminuindo o valor da pessoa a quem você se refere, certo? E, ó, livreco é uma desvalorização, é um livro qualquer, uma musiqueta, um papelucho, uma gentinha, um polvinho. Aí agora nós já estamos, ó, musiqueta, papelucho, gentinha, polvinho, já estamos com diminutivo, mas a mesma ideia de troça, de desprezo, certo? Mas também você pode usar essas formas diminutivas para exprimir uma ideia de carinho, de ternura, de afetividade. Por exemplo, quando a mãe fala, meu filhinho está tendo muito sucesso no trabalho, meu filhinho, não quer dizer que ele seja pequeno. De repente ele é muito maior do que a mãe, mas por carinho, por ternura, ela o chama de filhinho. A gente fala avózinha, não porque ela seja pequenininha. A gente diz mãezinha, não pelo tamanho da mãe. Carlito, não é porque ele é pequeno. Antoninho, certo? Então, é uma forma carinhosa de se referir à pessoa. Então, os aumentativos e os diminutivos, eles podem expressar não só tamanho, mas também valor depreciativo ou valor de ternura, de carinho, certo? Dos diminutivos, né? No caso de valor de carinho, de ternura, em geral com os diminutivos, certo? Então, ótimo, já só repassando aqui, veja bem, esse slide não pode ser desprezado, você precisa ler bem estas palavras que tem a ideia de aumento. Ai, por favor, aí corrige o seu material. Ó. Meu olho bateu bem aqui no centelhão de centelha. É com C, certo? Por exemplo, muitas faíscas, é uma centelha. E, né, então, aí, a gente percebe a grandeza, o tamanho, né, grande, nós vamos falar de centelhão, mas é com C, tá? Corrige aí, por favor. Então, ótimo. Diminutivo e aumentativo sintético com sufixo, diminutivo ou aumentativo analítico por meio de uma outra palavra, certo? Então é isso aí. E vamos para a nossa primeira questão. Olha, sobre grau dos substantivos, Segala diz que o grau dos substantivos é a propriedade que essas palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Sobre substantivos, analisa as assertivas que seguem. O grau aumentativo exprime um aumento do ser relativamente ao seu tamanho normal. Perfeito, até agora tudo bem. Por exemplo, tamanho normal, eu tenho menino. Agora, eu vou exprimir uma ideia de aumento. Então, eu vou dizer meninão, por exemplo, né? Usando aqui um sufixo de aumentativo regular, que é mais comum no dia a dia.
Então, até agora, está correto. Vamos continuar. Pode ser formado, sim, aqui não é sintática não, viu? Isso aqui é sintética. Corrija aí no seu material, por favor. Pode ser formado sintética ou analiticamente. Isso, de forma sintética é quando traz um sufixo. Por exemplo, meninão é aumentativo sintético. Analiticamente é por meio do acréscimo de adjetivos, certo? Por exemplo, menino, tamanho normal. Meninão, aumentativo sintético. Menino, enorme. O menino grande, aí, aumentativo analítico. Então, até agora, tudo certinho que se disse no item 1. Além de expressar a ideia de tamanho, como já fizemos com o exemplo de menino, podem exprimir também deformidade, desprezo ou troça. Correto, acabamos de ver isso no slide anterior. Existem aumentativos, então, por exemplo, vamos ver aqui, deformidade, desprezo ou troça, ou seja, está criticando, desprezando, menosprezando o ser. Quando você fala, por exemplo, a gentalha, né? Não se misture com essa gentalha. Aí, então, não está exprimindo tamanho de gente, e sim desprezo. Então, mais uma vez, correto. O item 1 está indo certo até agora. Existem aumentativos que são fictícios, isto é, tem a forma aumentativa, mas tem sentido de aumento. Ah, isso também está correto. Deixe-me exemplificar para você. O que essa sentença está afirmando é que existem palavras que você olha para elas, por exemplo, cartão. Ah, então, ela traz aqui o sufixo aumentativo. Mas quando eu falo cartão, por exemplo, cartão de crédito, eu vou até colocar aqui, ó, cartão de crédito ou cartão de Natal, ou Natal é maiúscula, o cartão de aniversário. Aí você observa que esse cartão, embora tenha o sufixo que normalmente é para indicar aumento dos seres, aqui eu não estou querendo dizer que ele seja grande, certo? Aliás, ele não é grande, ele é um objeto pequeno. Então, é isso que essa sentença está dizendo, que alguns aumentativos, eles perderam o sentido de aumento. Então, nós temos aí o cartão, nós temos o portão, nós temos o papelão também, que não quer dizer que é um papel grande, certo? Então, tem o sufixo aumentativo, mas tem a noção de aumentativo. Então, tudo que se leu no item 1 está correto. Então, onde não tem item 1, por exemplo, a letra B não trouxe o 1, a letra D não trouxe o 1, então eliminemos essas alternativas. Item 2. Acho, ebre, ejo, ico são exemplos de sufixos aumentativos. Na realidade, eles são sufixos. São elementos que você acrescenta após o radical de uma palavra para alterar o sentido dela, né? Alterar o sentido, quer dizer, a palavra continua sendo a mesma, vai ter uma noção diferente. Mas esses sufixos não são aumentativos, são diminutivos. Quando você diz, por exemplo, acho com riacho, ou seja, é um rio pequeno. Quando você diz casebre, é uma casa pequena. Quando você diz animalejo, é a mesma coisa de você falar animalzinho, é um animal pequeno. Quando você fala burrico, é a mesma coisa de você dizer burrinho, é um animal pequeno. Então, são sufixos sim, mas diminutivos. Portanto, o item 2 não pode fazer parte da resposta. A letra C tem o item 2 e a letra E tem o item 2. Então, nós já
já achamos o gabarito desta questão. Vamos só confirmar o item 3. O grau diminutivo exprime um ser com seu tamanho normal diminuído. Até aqui está correto. A gramática normativa reconhece apenas uma possibilidade de formação, que é quando se acrescenta. Olha, só de falar apenas está radicalizando. Em geral, quando você tem uma assertiva, uma sentença que radicaliza uma informação, ela pode estar certa, mas o mais comum é que ela vai estar errada, certo? Não existe apenas uma possibilidade quando se acrescenta um vocábulo de valor adjetivo, ou seja, aqui é aquele diminutivo analítico. Assim como o grau aumentativo, o diminutivo pode carregar outras informações como conformidade e apreço. Certo, isso aqui está certo, certo? Que o diminutivo também pode trazer o valor de apreço, né, de conformidade, ou seja, um valor afetivo. Isso está certo, mas tudo, o início aqui também estava certo, mas aqui, ó, no interior da informação tem um erro. Não existe apenas uma forma, quando se acrescenta um vocábulo, também existe, que é o mais comum ainda, é o sintético, que é quando você usa o sufixo. Portanto, realmente, a 3 também está errada, só a 1 é a resposta, ok? Então, vamos para a questão 2. Continuo gostando mais dos meus livrinhos em papel. Bom, aqui você tem a palavra livrinhos em destaque e ela está no diminutivo. Agora, o enunciado diz o seguinte: assinalar a opção em que o uso do diminutivo foi usado com valor semântico semelhante ao do termo destacado. Então, o que é que o examinador está querendo de você aqui? Aqui nós temos um substantivo com o sufixo diminutivo, então quer dizer, eu tenho um diminutivo sintético, mas pelo contexto da frase, pelo contexto dessa oração, quem a escreveu não estava se referindo a um livro pequeno. Dá para perceber que é uma forma carinhosa de se referir ao livro. Então, isso aqui não é um diminutivo relacionado a tamanho, é um diminutivo relacionado à afetividade, correto? Então, é isso, e é positivo, é carinho. Então, não, porque o diminutivo relacionado a afetividade também poderia ser com sentido negativo, mas aqui é positivo. Então, é isso que você vai procurar. Então, quando você fala na letra A, este portãozinho está quebrado, é diminutivo, sintético também, mas dá para perceber que eu posso estar me referindo só ao tamanho do portão de ele ser pequeno, mas eu também posso dar um outro valor. Mas se eu for dar um outro valor aqui, não vai ser carinhoso, ele seria mais para desprezo. Mas este portãozinho está quebrado, ele está mais para tão pequeno mesmo, certo? Então, não é a nossa resposta. Aquela mulherzinha é desleal. Quando eu falei mulherzinha, eu coloquei no diminutivo sintético sim, mas não necessariamente para dizer que ela é de tamanho pequeno, de estatura pequena, mas para desvalorizar essa mulher, veja bem que o desleal também ajuda, né? Então, não é tamanho, assim como o livrinho não é tamanho. Só que o livrinho vê com um sentido carinhoso e a mulherzinha aqui vê com um sentido pejorativo, então não é a nossa resposta. O celular com capinha fica protegido. Veja que aqui capinha, mesmo que esteja no diminutivo, não quer dizer que é, né? Não é porque é pequeno. A gente sempre fala é a capinha de celular. Então, mas está no diminutivo sintético, mas não é uma forma carinhosa, como você percebeu aqui no livrinho, tá bom? Não, mais uma que você elimina. Na mochilinha não cabe nada. Mochilinha. Você está vendo aqui um sufixo diminutivo regular, que é o comum no dia a dia, mas é para indicar mesmo que ela é pequena, certo? Então, também não é nossa resposta.
Agora, aquele é meu paizinho. Aqui, de novo, você tem o inho, que é o diminutivo, regular, sintético, que é um sufixo, né, diminutivo sintético, e não estou querendo dizer que o pai seja de estatura pequena. Talvez ele seja até bem alto, mas é meu paizinho. Ou seja, tem valor afetivo esse diminutivo aí, assim como tivemos lá no livrinhos. Então, letra E responde a 2. Na 3, nós temos 4 substantivos: casa, muro, febre e pedra. E o examinador quer o aumentativo correto dessas palavras. Então, uma casa, se é analítico, no aumentativo, é uma casa grande, uma casa enorme. Mas no sintético vai ser um casarão. Casebre é diminutivo, certo? Então já eliminamos duas. Agora, muro, quando eu falo muralha, ó, muralha, eu estou me referindo a um muro grande. Olha só, já resolvemos a questão, eliminamos aqui, eliminamos aqui, eliminamos aqui, eliminamos aqui. Então, pronto, já resolvemos a questão. Mas de repente você às vezes não soubesse muro, estava na dúvida, então ia continuar, né? Mas muro, muralha ah, não, desculpa, é aumentativo mesmo que nós estamos querendo. Então, desculpa. Espera aí, é aumentativo que eu quero. Então, muralha está certo, mureta é que está errado, ok? Então, já eliminamos a letra A, já eliminamos a B e a D. Estamos só entre C e E. Estamos trabalhando com aumentativo. Mureta é um muro pequeno, certo? Então, veja bem, eta traz a ideia de pequeno, mureta, plaqueta, certo? Agora, alha traz a ideia de grande, muralha, fornalha, viu? E vamos para a febre. Então, no popular, eu vou falar que está com uma febrinha ou uma febrezinha, mas no aumentativo erudito, nós vamos ter uma febre grande, né? Então, nós vamos. Ah, eu estava falando febrezinha ou febrinha no diminutivo, mas no aumentativo nós vamos ter um febrão. Então, eu posso continuar com a letra C e com a letra E. Agora, pedra, se é diminutivo, eu tenho pedrinha, mas eu também posso ter pedrisco no diminutivo. Mas como eu quero é aumentativo, então eu tenho um pedregulho, certo? E a letra C, então, responde a número 3. E vamos para 4. Como é formado o aumentativo analítico dos substantivos? Então, veja bem, aumentativo analítico é aquele que se faz por meio da análise, né, de outra palavra que é apresentada ao lado do substantivo. Então, aquela palavra me passa uma ideia de aumento, então aquele substantivo vai estar no aumentativo analítico, certo? Quando é aumentativo sintético, é quando você tem, ó, sintético com S, sufixo com S. É quando eu simplesmente acrescento um sufixo no radical da palavra, certo? Então, vamos lá. O aumentativo analítico é formado como? Por meio de prefixos, olha, prefixos que sugerem a ideia de grandeza, como por exemplo, super, na palavra super simpática. Não, errado. Não é com prefixos que você faz isso. Você faz isso com uma outra palavra que caracteriza você, dando a ideia de aumento. Aqui no caso da super simpática, você tem um prefixo sim, mas você não é se referindo a tamanho, você está intensificando a característica da pessoa. Com a repetição do termo para realçar sua intensidade. Como, por exemplo, ela era linda, linda. Quando a gente repete a palavra, nós estamos intensificando e não dando ideia de aumento. Com o acréscimo de um sufixo íssimo, por exemplo, como se nota na palavra inteligentíssimo. Aqui também nós estamos intensificando e não
viu? Intensifica e não aumenta. E veja que você está não é como substantivo também, você está é como adjetivo, inteligente. Muito inteligente, inteligentíssimo. Então, você intensificou, certo? O adjetivo. Você não está provocando aumento de substantivo, tá bom? Com a inclusão de um sufixo indicativo de aumento, como ocorre na palavra calhamaço. Olha, calhamaço, referência a um livro, né, muito grande, mas, veja bem, é um livro, é muito grande. Esse aço aqui dá a ideia de aumento, sim, é um sufixo, mas aí, se é sufixo, você está com o aumentativo sintético. Então, veja bem, muito cuidado para não cair nas armadilhas. Você tem aqui, sim, o aumentativo que pediu lá no enunciado, mas ele foi feito por meio de um sufixo. Então, o aumentativo aqui é sintético e não analítico, como foi pedido, certo? Com o uso do adjetivo grande ou de outros de mesmo sentido, como, por exemplo, em pedra enorme, pedra gigante, pedra grande. Aí, sim, a palavra pedra, o substantivo pedra permaneceu da mesma forma, não mudou a forma da palavra, mas o sentido da palavra pedra mudou quando eu coloquei enorme do lado. Eu não estou pensando numa pedra pequena, eu estou pensando numa pedra grande. Eu não estou pensando numa pedra diminuta, e sim uma pedra com a ideia de aumentativo. Aumentativo analítico. Entendeu? Então, letra E. Bom, agora, para finalizar essa parte aí do substantivo, fica aqui para você a morfossintaxe do substantivo. O que quer dizer isso? A morfossintaxe é a união de duas ideias aqui, ó, a morfologia e a sintaxe. Ou seja, é quando você analisa a classificação da palavra, a classificação e a função daquela palavra na oração, que é a sintaxe. Então, o que é que o substantivo que nós temos falado em várias aulas, o que essa palavra pode fazer sintaticamente na frase? Então, o substantivo, ele pode ser o sujeito da oração, ele pode ser predicativo do sujeito ou do objeto, ele pode ser um objeto direto ou indireto, ele pode vir complementando um nome na frase, ele pode vir indicando o agente da passiva, um aposto, uma adjunta adverbial, um vocativo, uma adjunta de nominal. Então, isso aqui é só para título de adiantamento de estudos que você vai fazer ao longo do curso de português. Ou seja, você vai estudar a sintaxe. Nós estamos agora na morfologia e falando de substantivos. Então, se você identificou numa frase uma palavra que é substantivo, você fala assim, é substantivo essa palavra. Essa resposta, substantivo, você vai dar num contexto da morfologia. Mas essa mesma palavra, se o contexto da questão é lhe cobrar a sintaxe, a função da palavra, então esse substantivo pode ser qualquer um desses itens que eu acabei de grifar. Então, é só a título de exemplo. Mas, se você tem a oração, gasolina aumenta de novo. Então, você tem o verbo, aumenta, e você pergunta antes do verbo, quem é ou o que é que aumenta? O que está aumentando? A gasolina. Então, gasolina é um substantivo que está funcionando como sujeito dessa oração. Substantivo funcionando como sujeito. Morfologicamente, gasolina é substantivo. Sintaticamente, gasolina é o sujeito da oração. A primeira classificada foi Ana. Então, olha só. O verbo é o verbo ser no passado. Então, o que é que eu estou falando de Ana? Ela foi a primeira classificada. Então, primeira classificada, Ana. Então, Ana caracteriza, que está dentro do predicado, caracterizando algo do sujeito. Ou seja,
é o predicativo do sujeito, é a palavra que informa a situação, o estado ou o modo de ser do sujeito. Então, primeira classificada, Ana. Então, predicativo do sujeito. Ana, substantivo próprio, morfologicamente falando. Ana, predicativo do sujeito, sintaticamente falando, nesta oração, certo? Consideramos o professor herói. Então, olha só, nós consideramos, o nós não apareceu, mas é o nós que pratica essa ação de considerar, do verbo considerar. Então, é um sujeito oculto. Quem considera, considera algo ou alguém. Esse alguém aqui é o professor. Então, completou o sentido do verbo considerar. Então, você tem aqui o objeto direto. Agora, herói é como você considera. Veja que herói é a atribuição de uma característica que você deu ao objeto, o professor. Você tem herói como substantivo, mas aqui ele veio para caracterizar o professor. Professor, herói. Pai, herói, certo? Então, consideramos o professor herói. Como essa caracterização é uma atribuição que nós fizemos ao professor, né? Nós consideramos o professor herói, então isso aqui é uma característica que nós atribuímos ao professor, então é um predicativo. Como o professor é o objeto dessa oração, porque ele está completando o verbo, então esse herói é o predicativo do objeto, porque é a característica que o sujeito atribuiu ao objeto. Grave. Característica atribuída é predicativo do objeto. O objeto direto, olha, no aniversário receberam bombons, ou bombas, não, meu Deus, mas se bem que é uma bomba de caloria, né? Receberam bombons. Então, veja bem, o sujeito está indeterminado, eu não sei pela frase, eu não sei quem. Se foram as crianças, se foram os velhos, se foram os jovens, ou se foram todos, né? Então, receberam bombons, mas não importa quem recebeu. Alguém recebeu algo. Recebeu o quê? Bombons. Então, bombons completa o sentido do verbo. Então, é objeto desse verbo. Então, você tem aqui o quê? Você tem substantivo comum, bombons, funcionando como objeto direto do verbo receber. Acreditam em Deus. De novo, quem acredita, eu não sei, certo? Aqui, né? A frase, a oração deixou o sujeito indeterminado. Alguém acredita, mas a oração não está contando quem é. Então, mas não importa. Alguém acredita. Mas quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Eles acreditam em Deus. Então, você tem o substantivo próprio Deus, morfologicamente falando, funcionando como objeto indireto. Objeto porque ele completa o sentido do verbo. Ele é alvo dessa ação de acreditar. E indireto porque ele vem com preposição. Complemento nominal. Olha só, você tem aqui o substantivo vitória. Veja que você pode dizer que alguém tinha certeza. Se você, vamos colocar um sujeito aqui, eles tinham certeza. Se eu falo só essa frase, você pergunta certeza de quê? Então você observa que a pergunta partiu daqui, ó. Certeza de quê? Então, certeza é um substantivo. Acrescentemos que é um substantivo abstrato. Então, quando você falou da vitória, você está respondendo à pergunta que partiu daqui, da palavra certeza. Certeza de quê? Certeza da vitória. Então, vitória é nome e também veio para completar o nome certeza. Então, por isso eu chamo vitória de substantivo, morfologicamente falando, e de complemento nominal, sintaticamente falando, porque ele vem na frase para completar o sentido de outro nome. Agente da passiva. Veja bem que você tem aqui o substantivo turistas. Veja o que vai acontecer na frase. A cidade foi invadida por turistas. Então, você observa
que aqui nós temos quem foi invadida, que é a cidade, é o sujeito. Veja que a cidade não invadiu, ela foi invadida. Então você tem um sujeito paciente, ou seja, um sujeito que sofreu a ação de ser invadida. Então alguém praticou essa ação. Quem foi que praticou essa ação? Turistas. Então, por turistas, ó, o termo vem, o substantivo vem acompanhado de uma preposição e ele representa o ser que praticou a ação. Tá vendo? O ser que pratica a ação de invadir. Então, você chamou isso aqui de sujeito paciente. Quando eu tenho um sujeito paciente, foi invadido é a forma verbal que eu vou dizer que está na voz passiva. Quando o sujeito é paciente, ele sofre a ação do verbo. Ele não pratica a ação do verbo. A cidade foi invadida. A cidade não invadiu, ela foi invadida. Ela estava lá quietinha e alguém chegou e invadiu. Então, ela sofreu a ação de ser invadida. Então, cidade é um sujeito paciente porque é a pergunta que eu fiz antes do verbo quem ou o que foi invadida me deu como resposta a cidade. Então, é o sujeito paciente. Então, o verbo foi invadida, essa locução verbal, eu digo que está na voz passiva, porque o sujeito é paciente, sofre a ação do verbo. Então, o verbo está na voz passiva. Então, quem praticou essa ação e está na voz passiva chama-se agente da passiva. Agente é que faz alguma coisa, pratica alguma coisa. Da passiva é a condição em que o verbo está na passiva, porque o sujeito não pratica esse verbo, ele sofre a ação desse verbo, certo? Então, aqui que você tem, voltando para a nossa matéria, você tem morfologicamente turistas, substantivo, sintaticamente, turistas, agente da passiva. Agora você vai analisar a palavra vítima. Veja que eu vou ler sem essa palavra. Olha, Pedro foi imediatamente socorrido. Pedro foi imediatamente socorrido. Agora, eu quis acrescentar uma informação quando eu disse Pedro, vírgula, a vítima, vírgula, foi imediatamente socorrida. Veja que Pedro é a vítima é Pedro, um é o outro, certo? Ou seja, vítima explica quem era Pedro. Pedro era a vítima, certo? Então vamos lá. Então eu tenho um substantivo vítima, morfologicamente falando. Ao explicar o termo anterior, ele teve a função de aposto. Então, na morfologia, vítima é um substantivo. Na sintaxe, vítima nesta frase é aposto porque explica o termo anterior. Adjunta adverbial. Adjunta adverbial vai indicar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar. Veja bem, compraram frutas. Ah, que beleza, compraram frutas? Onde compraram? Na feira. Veja que é o lugar onde efetuaram a compra, certo? Então, essa ideia de lugar tem, né, o substantivo. Feira. Feira é o substantivo. Então, feira é substantivo na morfologia, na análise morfológica, na classificação da palavra. Agora, na função, ela veio aqui na oração indicar o lugar onde aconteceu a ação de comprar. Certo? A ação de comprar aconteceu onde? No supermercado? Na rua? Não, na feira. Certo? Então, aí, o substantivo feira veio com a função de adjunto adverbial de lugar. Vocativo é um chamamento. Se eu falar, menino, vem aqui, sai, cachorro. Então, menino, cachorro, são vocativos. Não importa quem ou o que está sendo chamado, interpelado, certo? Você interpelou, chamou, convocou
alguém ou alguma coisa por meio de um termo, aquele termo chamar-se-á vocativo dentro da análise sintática. Então, vamos à frase. Crianças, comportem-se. Então, quando eu falo crianças, então eu estou chamando, eu estou falando com elas. Então, crianças é um substantivo, morfologicamente falando. Como representa o ser que eu invoquei aqui na frase? Sintaticamente, isso é um vocativo. E, por fim, adjunto adnominal, ou seja, vai estar junto do nome. Olha só, isso quer dizer que, às vezes, um nome, por exemplo, casas, virá especificado por outro nome, como madeira aqui. Então, você está vendo que madeira é substantivo. Quando eu falo casas de madeira são aconchegantes, mas inflamáveis, então você tem aqui, ó, casas de madeira especifica casas. Então, está especificando. Então, para eu especificar um nome, eu ponho essa especificação, esse determinante, junto do nome. Por isso que ele vai se chamar adjunto adnominal, certo? Casas de madeira, mesa de vidro, amor de mãe. Tá vendo? Olha, se eu falar, olha só, se eu falar amor de mãe, você já sabe que amor é substantivo e que mãe também é substantivo. E você vê claramente que quando eu falo de mãe, eu estou especificando o tipo de amor que é, certinho? Então, essa especificação, amor de mãe, não, aqui, deixe-me tirar aqui o amor de mãe daqui, porque amor é um substantivo abstrato, aqui vai ter que ser um substantivo concreto, tá? Então, vamos falar de lápis de cor. Então, olha só, veja bem, lápis de cor. Então, você está vendo que lápis é substantivo e cor também é substantivo. E quando eu falei de cor, eu estou dando uma especificação para o lápis. Você não me pegará outro lápis que não seja de cor, já que eu falei que eu quero lápis de cor, certo? Então, quer dizer, especificou. Então, o que é que nós temos? Nós temos um substantivo especificando o outro. Aqui nós temos madeira, substantivo, especificando casas, que é outro substantivo. Então, isso, dentro da análise sintática, essa especificação aqui, ó, de madeira, ou essa aqui, ó, de cor, vai se chamar adjunto adnominal, porque virá junto de um nome para especificar esse nome, tá bom? Então, é isso aí. Então, aí você viu, neste slide, você viu vários exemplos de matérias que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas lá na sintaxe, mas, como nós estamos falando de substantivo, estivemos falando de substantivo, é para que você veja como o substantivo é importante. Olha quanto trabalho ele faz ao longo das sentenças, certinho? Então é isso aí, e eu aguardo você para a nossa próxima aula. Até lá, se Deus quiser.